Afinal de contas, o que é uma pessoa complexada? Eu vou te explicar no vídeo de hoje. Para começar, a palavra complexo, ela foi criada nos primórdios da psicanálise. Essa terminologia, vamos dizer assim, historicamente, do ponto de vista da psicologia, ela é meio obscura, porque até onde se pode comprovar essa ideia, essa palavra do complexo, foi um misto de conversas entre Freud e Jung. Os junguianos vão dizer que o Jung que consolidou a palavra complexo, os psicanalistas vão dizer que é o Freud que falou do complexo, mas enfim, então a gente vai colocar aí uma paternidade dupla do termo complexo. Mas segundo a explicação do Jung, o que seria o complexo? Seriam ideias e sentimentos que se constelam em torno de um determinado tema. Porque segundo a teoria junguiana, os arquétipos, que seriam arcabouços fundamentais e primordiais da mente do inconsciente coletivo e que se manifestam na mente individual, às vezes, do ponto de vista pessoal, aquilo se constela em torno de uma determinada ideia e aí você passa a ter uma ideia fixa, vamos colocar assim, em torno de um determinado tema, de um determinado assunto. Então, quando a gente fala que uma pessoa é complexada, quer dizer que ela está fixada em determinado tipo de temática e ela não consegue fugir muito em relação a isso. Um dos grandes temas, vamos dizer assim, que ficou muito famoso até historicamente na mentalidade popular, é o complexo de Édipo, que seria a fixação da criança no genitor do sexo oposto e a rivalidade com o genitor do mesmo sexo. Então o menino ficaria fixado na mãe, rivalizando com o pai. A menina ficaria fixada no pai e rivalizaria com a mãe. Aí falam do complexo de Eletra, mas enfim, não vou entrar nesses detalhes. Seria basicamente um complexo que diz respeito à triangulação. Então você preso numa pessoa disputando com outra. E aí você pode pensar essa questão para outras coisas na vida. Pessoas ciumentas, que têm pânico de traição, pessoas competitivas. Tecnicamente elas estariam presas no complexo de Édipo porque elas estão o tempo todo triangulando entre alguém que elas são vinculadas e alguém que rivaliza esse amor, vamos dizer assim, idealizado que você tem em alguma coisa. Outro termo também que ficou muito conhecido é o complexo de inferioridade, que esse termo foi cunhado pelo Alfred Adler, que era um dos dissidentes da psicanálise, que acabou criando uma abordagem que é a psicologia individual, que é pouco conhecida, vamos dizer assim, no Brasil, mas é uma psicologia bem interessante e que acabou virando em alguma medida por outros teóricos que foram surgindo estudando essa abordagem na disciplina positiva, que tem até o canal do Paizinho Vírgula, que fala bastante da disciplina positiva, o livro Disciplina Positiva, o livro que ele publicou, O Abrace Seu Filho, também fala bastante sobre isso. Então, quando a gente fala sobre complexo de inferioridade, é quando a pessoa se sente presa a algum tipo de característica física ou psicológica dela que seria algo de demérito, algo que coloca ela para baixo, que coloca ela como um ser inferior, como alguém que não tenha capacidades e condições de fazer determinada coisa. Então ela é uma pessoa que está sempre se vendo por baixo e os outros por cima. É como se ela tivesse uma visão em alguma medida infantilizada, como se os adultos, as pessoas superiores estivessem do lado de lá e aí aquilo é uma coisa meio não palpável, não é para ela, isso não é para mim. Então essa pessoa tem uma tendência a ficar sempre presa nos undergrounds da vida, nas partes inferiorizadas da vida. Por outro lado, também o complexo de superioridade seria aquela pessoa que às vezes para compensar
um sentimento de inferioridade, ela sempre se coloca acima de todo mundo, acima do bem e do mal, acima da ética, da moral, dos bons costumes, ou acima intelectualmente, ela é mais inteligente que em todo mundo, ou às vezes é uma pessoa mais esperta, mais safa, ou mais malvada, não importa onde ela vai ser melhor que os outros, o importante é que ela seja melhor do que os outros. Ou seja, uma pessoa complexada é aquela pessoa que de alguma forma ela está presa num certo estereótipo da vida e ela não consegue se libertar de uma determinada ideia, de uma determinada característica, porque ela está bloqueada para vivenciar a complexidade da personalidade dela. Ou seja, ela é uma pessoa em muitas medidas vulnerável, mesmo aquela que se sente superior e até parece superior. Porque se ela precisa ser superior o tempo todo e ela nunca pode ser vulnerável, ela de qualquer jeito, ela é muito frágil. Então, por isso que ela é uma pessoa complexada, porque ela está presa num determinado complexo, numa determinada temática. Espero que eu tenha te ajudado, te esclarecido. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Dá um curtir, se inscreva no canal, faça sugestões de outros temas, de outros vídeos, de outras coisas mais. E a gente vai se vendo daqui em diante. Seguimos. Beijo, abraço. E se você quiser saber mais sobre temas de personalidade, psicologia, amenteHumana.com.br. Esqueci também. Me siga nas redes sociais, no Instagram, Fred Matos com 2 T's. E a gente vai se vendo por todos esses mundos, fazendo uma rede e todo mundo meio conectado, tá bom? Um beijo, um abraço e tchau, tchau.